Mudar de assunto agora, nos últimos meses a gente tem mostrado o constante vazamento de água nas ruas de Uberaba, que se espalhou por vários bairros da cidade. Pois é, o CODAL prometeu resolver tudo em 100 dias. O prazo venceu esta semana e nós vamos saber como está a situação. O vazamento na rua Laor Gomes foi resolvido há um mês, mas o conserto ficou pela metade. O CODAL deixou um grande buraco que ocupa quase toda a rua e as pedras do calçamento foram colocadas na porta de seu Luiz Carlos. Dificulta passar de pedestre e mesmo carro, né? E não foi tomada nenhuma providência até hoje. Nesta manhã, enquanto nossa equipe fazia reportagem, um carro do CODAL passou pela rua. Parou, mas foi embora. A quantidade de vazamentos e serviços inacabados foi grande nos últimos meses. No fim de fevereiro, o problema na rua Brasiliano Silvieri, no Leblon, já incomodava os moradores há 90 dias. A água também estava jorrando na rua Silvério Cartafina, no bairro Estados Unidos, e na rua México, no Fabrício. Eu não sei o que acontece, que sempre está estourando esse cano, eles vêm, arrumam, tempos depois volta a acontecer do mesmo jeito. Em março, continuamos registrando as reclamações. No começo do mês, um carro caiu e ficou preso em um buraco. No local, havia uma obra do CODAL. Eu estava vindo aqui passando pela Augusto Bugiato, moro aqui no Cacesente, aí estava vindo muita chuva, não tive visão disso. Aí meu carro caiu no buraco aqui, que os vizinhos estão falando que Deus de terça-feira a CODAL fez, abriu esse buraco aqui e só jogou terra, soterrou, e pareceu uma areia movediça. Em abril, o problema se repetiu com uma viatura do Corpo de Bombeiros. Depois de atender uma ocorrência, uma das rodas do caminhão foi engolida por um buraco. Quando a administração mudou no começo do ano, o novo presidente da autarquia assumiu que havia 229 reclamações de vazamentos. A maioria estava sem solução há mais de um mês. O que a população exige é agilidade no serviço. Se fosse uma obra que eu tivesse colocado na calçada, a postura estaria me multando, né? No caso, a prefeitura deixou isso aí, está com um mês, e até o momento nada. É assim que assumiu, o presidente do CODAL se comprometeu em solucionar todos esses problemas de vazamento na cidade. Por isso que nós estamos recebendo ele aqui hoje para falar sobre o assunto. Boa tarde, presidente. Obrigado pela presença. Boa tarde. Prazer estar com vocês. Muito obrigado. Problema resolvido então, finalmente? O problema de vazamento realmente está resolvido. Nós tivemos praticamente, e eu tenho que, para começar, cumprimentar os funcionários da CODAL, porque nesses 3 meses e alguns dias, praticamente 120 dias, foram feitos 7.122 vazamentos, 4.500 vazamentos de água e 2.618 vazamentos de esgotos. Então, realmente tivemos 7.000 vazamentos solucionados. Isso provocou, para você ter uma ideia, uma redução de 18% da conta de energia elétrica, do consumo de energia elétrica em função da água. Agora, da mesma forma que a gente resolveu 7.000 vazamentos, ainda temos uma demanda dos buracos que foram feitos e que ainda estamos providenciando. Na verdade, são um volume muito grande, 7.000 vazamentos, é praticamente 60 vazamentos por dia. O assunto de vazamento já está resolvido, tanto é verdade que agora a nossa demanda está de 2 dias. Aquilo que chegou a ser 3 meses e ficaram 3 meses parados, ainda está agora praticamente dentro de 2 dias. Mas é importante que se diga que a questão dos passeios e as questões, principalmente quando é paralelepípedo, que nós vimos aí nessa reportagem, que é uma sessão especial, já que a equipe de recomposição dos buracos é outra, isso ainda estamos numa demanda e ainda temos, para você ter uma ideia, 158 buracos abertos e que a gente precisa solucionar o mais rápido possível. Com relação à incidência, o senhor, quando esteve aqui em janeiro, o senhor disse que eram por volta de 220, 230 ocorrências já registradas no CODAL, que recebia uma faixa de 25 reclamações por dia. O senhor foi resolvida essas 7.000 e tantas ocorrências. E agora, qual que é a incidência assim, de pessoas ligando, reclamando? A incidência geralmente é em torno de 20 por dia. Na época do período da chuva, nós tivemos até 50. Quando nós viemos aqui no começo do ano, era em torno de 25. Com o período da chuva, isso aumenta a 50 por dia. Então, fora aquilo que já estava com 3 meses de atraso, acumulou-se no período de chuva alguma coisa na ordem de 59 horas de serviço de vazamentos.
Mas agora, no período da seca, que já é o final da chuva, nós voltamos a ter uma média de 20 vazamentos por dia. Eu acredito que mais dentro de 30 dias, tanto os vazamentos quanto a recuperação dos buracos estarão regularizadas e chegaremos no objetivo nosso, que é praticamente dentro de 5 dias fazer tanto a retirada do vazamento, bem como a reconstituição do pavimento, que essa é a parte que ainda estamos um pouco devedor da população. Por mais que temos feito um problema, ainda estamos devendo ainda a questão da recuperação dos buracos. Presidente, mas a gente vê que essa é uma situação crônica, porque receber 7 mil atendimentos, 7 mil solicitações para uma cidade do tamanho de Uberaba é muita coisa. As pessoas reclamam que o buraco é fechado aqui, dali 300 metros, um outro buraco, na mesma rua, continua aquele vazamento. Seria a hora, então, de se pensar numa troca de tubulação na cidade, começar um plano onde os problemas são mais constantes e, a partir desse bairro, se estender para as outras regiões da cidade? Hoje nós já estamos fazendo uma parte desse serviço, que são as ligações da rede até a casa. Quando nós encontramos um problema de algum vazamento, no que nós chamamos da ligação da rede à casa, está sendo trocada essa ligação por uma ligação nova. Para quê? Para que realmente não volte, igual aquela senhora disse, já vieram aqui 2 ou 3 vezes. Então, esse período da rede para as casas, quando há um vazamento, nós estamos colocando uma ligação nova. Infelizmente, com relação à rede, nós estamos falando de provocar praticamente uma grande refazer quase que a rede de Uberaba inteira, já que muitas redes da Caudal têm mais de 100 anos, às vezes, naquela parte mais antiga, e aí nós falamos de um plano muito grande. É lógico, evidente, que nós já estamos verificando em algumas obras do centro a recuperação dessas redes, como é o caso das obras perto do Água Viva, onde que já estão fazendo buraco e nós já estamos recompondo uma rede nova. Mas envolve uma questão muito complicada, que é praticamente abrir todas as ruas de Uberaba para fazer novas tubulações, além do custo do investimento, de toda a dificuldade que ainda acaba acontecendo na população. Mas eu acredito que essa coisa tende a melhorar com essa recuperação e voltamos ao sistema normal, nós vamos ter uma normalidade. E se você tiver em torno de 25 vazamentos por dia, para quem tem praticamente 135 mil economias ligadas, não é um valor muito alto, não. Pelo tamanho e pela escala das economias, eu acho que é um valor possível. O que a gente pretende é tentar resolver isso agora em 5 dias. Resolvemos o vazamento em 2 dias. Infelizmente, ainda não conseguimos fazer com que o buraco recomposto seja ainda dentro dos próximos 5 dias, e esse é o nosso objetivo. E agradecendo, inclusive, os funcionários da Codais, que foram muito eficientes nessa questão. Sobre essa questão dos funcionários, a gente tem uma pergunta aqui de uma pessoa que não quis se identificar. Ela mora na rua Mônaco e disse que tinha um vazamento. O Codal foi lá para resolver o problema. Os funcionários chegaram em 3 caminhões. Aí ele percebeu que foram 3 caminhões com vários servidores, mas só que poucos trabalhavam e os outros ficavam... Presidente, o senhor foi prefeito de Uberaba, sabe muito bem que essa é uma questão cultural dentro da autarquia. É necessário que se mude essa situação, o senhor concorda? Nós estamos hoje lançando, até na parte da tarde, um plano de gestão de eficiência. E essa é uma das questões que estão sendo alteradas, porque saem 8 turmas da Codal no mesmo caminhão, em 8 turmas diferentes. Se a primeira ficou aqui e depois vão fazendo a distribuição das outras duplas, que elas trabalham em dupla. Na hora de voltar, às vezes até para o almoço, esse caminhão recupera a primeira turma das 8. E às vezes a gente olha uma fotografia e olha 8 turmas e fala, pô, só uma está trabalhando e as outras estão paradas, é porque elas já executaram o serviço. Qual é a nossa solução para isso? Nós estamos fazendo unidades menores, são caminhões menores, tipo um caminhão menor do que o 3/4, que a gente chama uma caminhonetinha, com uma Bobcat, que é uma carregadeira menor. E aí serão só 2 duplas. Consequentemente, nós teremos que aumentar o número de veículos e máquinas pequenas, mas, consequentemente, nós teremos mais agilidade e maior precisão para que não aconteça isso. Quando a gente vê um caminhão com 8 turmas, às vezes essas turmas já executaram o serviço, mas naquele momento da fotografia, apenas aquelas 2 que estão na última está sendo feita. Eu acho que é uma coisa que precisamos avançar significativamente, e ele não deixa de ter uma razão sobre isso, mas a logística de distribuição dessas 8 turmas com um caminhão só provoca o que o morador está falando, porque às vezes eles já fizeram o serviço dele na parte anterior. Com relação ao reajuste na tarifa de água, alguma mudança para os moradores por conta dessas obras que têm sido executadas na cidade? Presidente? Não, acho que a grande questão é nós precisamos fazer um reajuste em função, inclusive, porque o Codal está avançando muito no que tange também ao tratamento de esgoto e, consequentemente, a tarifa hoje está ligada ao tratamento de esgoto.
Nós temos aí a demanda de algumas obras que foram financiadas na gestão passada, que nós começamos agora a pagar o financiamento dessas obras. Então eu acredito que será necessário o reajuste da água, mas o valor ainda não foi definido e estamos fazendo estudos sobre essa questão. Um morador do Jardim Imperador acabou de ligar aqui pra gente, já ligou outras vezes, perguntando por que falta tanta água no bairro dele. Aonde que ele mora? Jardim Imperador. Nós temos um problema crônico da parte noroeste da cidade, porque nós estamos, na verdade, faltando uma reservação. E essa é uma boa notícia que eu também trago hoje, porque a gente está abrindo a licitação do que a gente chama R12, que é uma obra grande, é um reservatório de 6 milhões de litros e um reservatório pequeno de 500 mil litros para a região noroeste, e além do R12 nós estamos também fazendo o R13. Com recursos garantidos, presidente? Com recursos garantidos do PAC, nós estamos hoje já fazendo o processo de licitação, estamos no final da desapropriação, e esses problemas localizados, que dependem dessa questão de reservação, fatalmente serão resolvidos. Não posso dizer que será agora, porque infelizmente a construção desses castelos provavelmente vai demandar em torno de 1 ano, mas provavelmente no próximo ano nós não teremos mais essa dificuldade com a execução desses 2 castelos, que se chamam R12 e R13, para resolver toda a questão da parte noroeste da cidade, e essa é uma boa notícia que a gente traz hoje também. Presidente, muito obrigado pela presença do senhor. A gente continua acompanhando o caso. E para o senhor Luiz Carlos da Silva, que nós mostramos na reportagem, o problema das pedras que estão aí na porta da casa do senhor devem ser solucionados, então, em 5 dias, como disse o presidente. Caso não seja, o senhor liga para ele, cobra, que ele vai resolver a situação. Ou então liga para nós, que nós vamos cobrar do presidente. Quando é asfalto é até mais fácil, porque a firma de asfalto já está a coisa. Quando é paralelepípedo, a gente ainda demanda de um tempo maior. Espero que a gente consiga resolver essas questões o mais rápido possível. Porque com certeza as perguntas, as demandas vão chegar para Sempre existirão. A gente aciona. Sempre existirão, mas se ela continuar sendo dentro do processo de 5 dias, nós estaremos muito felizes, tá? Muito obrigado. Boa tarde. Eu agradeço.